Senhor, meus amados. Está em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Diz assim a verdade de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras ao redor e trouxeram todos os que estavam enfermos e rogaram que ao menos eles pudessem tocar na orla da sua veste. E todos que a tocavam ficavam sãos. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, antes de começar a palavra, eu queria pedir, irmão, compartilhe, irmão, essa live aí, porque muita gente precisa ouvir a palavra do Senhor. Pessoas já crentes, pessoas não crentes ainda. Porque através dessa palavra Jesus tem salvado, curado, batizado, renovado, libertado. Só Ele faz isso, que a obra é dele, irmão. A gente é apenas instrumento, vaso de barro na mão do Senhor. Eu peço que os irmãos orem de verdade, diga: Jesus, abre-nos a porta da palavra. Senhor, fala conosco. Porque dependendo totalmente, irmão, do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo ele não faz nada. Eu posso até falar sem o Espírito Santo, mas não vai adiantar nada. Não vai fazer efeito nenhum. Pronto, essa é a moral da história. Mas uma palavra ungida pelo Espírito Santo produz um efeito extraordinário. Então, peça a Jesus, enche o teu servo do Espírito Santo. Eu quero ser ungido cada dia, cada hora pelo poder do Espírito Santo, para transmitir uma palavra viva, poderosa, irmão. Que ela primeiro vem para mim e depois ela atinge o coração e a consciência, a mente das pessoas. Para levar as pessoas a uma mudança. O meu alvo é levar a pessoa a ter um encontro pessoal com Jesus, quer seja não crente ou crente, para adorar esse Deus. Veja aqui os apóstolos adorando Ele, louvando, bendizendo o nome de Jesus Cristo. Então os irmãos compartilhem e orem para que o Senhor nos abra a porta da palavra. Deus tem feito coisas extraordinárias. Ele vai continuar fazendo para que o nome dele seja glorificado. Outro detalhe, irmão, nós demos uma das lives aí, a gente falou sobre perdão. Alguns irmãos falaram comigo dizendo que aquela palavra tocou profundamente eles. E eles o que é que fizeram? Pedir perdão, perdoar as pessoas. Eu achei muito bonito isso aí, que eu vi a mão de Deus, o trabalhar de Deus nessas vidas. Eu acredito que muitos irmãos também foram tocados por aquela palavra do perdão. Eu quero pedir perdão, ou que perdoar alguém. Se os irmãos quiserem compartilhar comigo no particular, no privado, compartilhe, meu irmão, porque isso glorifica o nome de Jesus. A gente fica muito feliz, porque a gente está vendo que a palavra de Deus não é a palavra nossa, é a palavra dele surtiu efeito. Isso gera na gente vontade para a gente continuar. Porque eu quero dizer uma coisa para os irmãos. O inimigo faz tudo para a gente não fazer um trabalho desse, irmão. Vem doença, a minha mão adoeceu, a barriga cheia de gás, uma semana já a barriga cheia de gás, daí que negócio. O inimigo faz tudo para ver se a pessoa para, se der tempo, camarada, mas em nome de Jesus Cristo, irmão, vai continuar, porque a obra é de Deus e ninguém pode deter essa obra. Os irmãos oram para me dar saúde da minha esposa, da saúde da Araceli, vocês não estão vendo ela aqui, mas ela está por trás de tudo isso aí, ela está pelos bastidores. A Araceli é uma bênção do céu na nossa vida, os irmãos orem por ela, para Deus abrir as comportas do céu na vida de Araceli, em todas as áreas da sua vida, que ela tem sido uma bênção. Glória a Deus. Então vamos começar a meditar, mastigar aqui, irmão, a palavra do Senhor. Jesus anda por cima do mar.
E numa época como essa que a gente está enfrentando os desafios da vida, os mares tempestuosos, uma palavra dessa, irmão, chega como uma vitamina para nós, a vitamina do céu. Pelo menos chega para mim, né? Quando a gente está meditando, eu recebo logo, tomo logo ela e está vitamina boa. Agora distribuir com os irmãos. Glória seja dada ao nome santo de Jesus. Então os irmãos observem aqui. Diz assim a palavra. Vamos ver o que aconteceu antes disso. Antes disso, Jesus fez a primeira multiplicação dos pães. Jesus estava no deserto, aqui está no versículo 13. Né? Ele estava aqui no deserto. Né? E no versículo 14, Jesus, saindo, viu uma grande multidão. E possuído de ímpar compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Veja, irmão, aonde Jesus estava, aparecia necessitado, aparecia gente doente, ele curava os enfermos. Presta atenção, a gente não pode separar essas coisas. Mas a pessoa quer separar a palavra da cura dos enfermos. Nunca a gente pode fazer isso. Na minha opinião, todo culto é para ter cura de enfermidade. Porque onde Jesus estava, tinha cura de enfermidade. Onde Jesus estava, o demônio aparecia, ele expulsava. Onde Jesus estava, a palavra dele produzia esse efeito. Então, se Jesus está em mim hoje, se Jesus está em nós hoje, a palavra dele, à medida que ela vai sendo continuada, para o enfermo ser curado, o demônio ser expulso, alguém ser batizado com o Espírito Santo, porque é a presença dele que faz isso. A presença de Jesus é para levar alguém a se quebrantar, é levar alguém a confessar os seus pecados. Veja o caso de Zaqueu. Jesus não disse nada, só a presença de Jesus, Zaqueu confessa o crime dele. Zaqueu disse, Senhor, eis que eu dou metade dos meus pobres. Se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Então Jesus nem pediu isso. Mas quando a presença de Jesus é real, então as pessoas começam o Espírito Santo começa a mover o coração das pessoas. Então aqui no versículo 14 diz assim, Jesus vendo, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de ímpar compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Aí pronto, aí chegada a tarde, ele já tinha pregado para aquele povo, os apóstolos disseram, Senhor, despeça a multidão, o lugar é deserto, eles estão com fome. Jesus disse, não, vocês mesmo vai dar de comer a eles. Era uma prova, aí disse, aqui não tem padaria, não tem pão para esse povo todo. Jesus pergunta, o que é que tem aí? Ele disse, 5 pães e 2 peixes, tragam cá. O que é 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Quer dizer, fosse pela lógica, era impossível, não tinha condição. Mas 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus, irmão, pelo amor de Deus. Aí Jesus multiplica aqueles mais de 5.000 homens, fora mulher e criança, alimenta todo mundo, o pessoal come até já sobrou, louvado seja Deus. Então vê que milagre extraordinário, ele mostrou como Deus ele tem poder sobre as coisas, sobre a natureza. Pegar 5 pães e multiplicar, não tem lógica isso aí, e alimenta 5.000 pessoas, né? Aí pronto, então os apóstolos já tinham presenciado essa bênção, esse milagre extraordinário, mas o coração deles ainda estava um pouco endurecido. Porque, irmão, o que faz a gente não perceber a grandiosidade de Deus é o coração endurecido. Veja que lá em Ezequiel, no capítulo 36, a partir do versículo 25, Deus promete tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Ou seja, esse coração duro é o coração que não vê a glória de Deus, que não acredita. A incredulidade é muito grande. Mas até todos nós devemos orar, Jesus, tire esse coração de lata, de pedra, e me dê um coração de carne, um coração novo. Então eles ainda estão endurecidos, né? Apesar de Jesus ter multiplicado, ter feito aquele milagre extraordinário, né? No Evangelho de João diz isso, que eles ainda estavam com o coração endurecido. Mas observe, eu me lembro que uma vez eu preguei um ano, quando eu morava em Salgueiro, eu preguei um ano, meus colegas lá. E um dia eu cheguei para meu colega, o nome dele Silvio Gostando, né? Hoje ele não trabalha mais no Brasil, hoje ele mora em Petrolina, meu colega, meu irmão, queria muito que ele estivesse participando desse trabalho, que ele estivesse ouvindo a gente. E um dia eu tinha pregado um ano para ele assim, eu disse, ô Silvio, eu acho que tu não tem coração aí não, tu deve ter uma lata aí dentro, deve ter uma pedra aí dentro, porque eu já falei do amor de Deus, da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, do juízo de Deus, do céu, do inferno, da miséria, tudo de Deus eu falei, e tu não te converte, rapaz. O irmão Bernardino disse que teve uma irmã que confessou a ele que a palavra salvou o íntimo dela, que ela estava muito chateada com o irmão, imediatamente perdoou. Glória a Deus. Está vendo, irmã? O fruto da palavra que Jesus manda, que se fosse a minha não fazia efeito nenhum. A irmã curou o interior dela, teve uma cura interior. Ela estava chateada com alguém. Isso acontece com a gente, nós somos humanos, a gente pode se chatear com alguém, irmão. Ninguém passa despercebido dessa aí, não. Mas aí Jesus chega com a palavra certa, na hora certa, chega para mim primeiro.
Aí eu vou, perdoo aquele camarada que me chateou, perdoo aquele. Eita, que coisa boa. Quando a irmã recebeu essa cura interior. Deus te abençoe, minha amada irmã. Deus te abençoe, irmão Bernardino. Eu creio que tem muitos testemunhos. Agora, às vezes a pessoa tem vergonha de contar. Mas, irmão, a gente deve ter vergonha de pecar. Mas ter vergonha de dizer que Jesus nos libertou, não precisa ter vergonha, não. Não, isso é humildade. Você disse, não, eu estava preso isso aqui. Jesus de Nazaré me libertou. Bendito seja o nome do Senhor, o nome dele é glorificado. Glória a Deus. Então, aquele colega meio contando. Aí eu disse, rapaz, faz 1 ano que eu prego o evangelho para tu, rapaz, tu não se converte. Tu não tem coração, deve ter uma lata aí dentro. Aí ele disse, não, irmão Abraão, tudo que o senhor prega, eu creio que é verdade. Eu creio que é verdade. Agora eu só não tenho vontade de ser crente. E pronto, meu irmão, então a minha parte terminou. Você crê que tudo é verdade, creio. Pronto. Aí eu disse a ele. Eu disse, o altar já está preparado, o altar já está pronto, a lenha já está arrumada, a vítima já está em cima, o cordeiro. Só falta agora a faísca do Espírito Santo. Ele disse, quando a faísca do Espírito Santo tocar em seu coração, você vai dar uma carreira bem grande, dizendo, eu quero aceitar Jesus. Agora eu vou lhe dar um conselho. Eu digo, continue lendo a Bíblia, orando e vá para o culto, continue para o culto, na palavra de Deus. Deus vai lhe pegar num desses 3 lugares. Mas, irmão, não deu outra. Um dia eu estava em frente à Assembleia de Deus lá em Salgueiro, conversando, tinha acabado o culto, estava conversando com o pastor Zé Anania, eu estava de costa para a rua, e um carro buzinou atrás de mim, era o meu colega Silvio. Perguntou, Abraão, vai para casa agora? Eu digo, estou conversando com o pastor daqui a pouco. Esse irmão, eu preciso conversar urgente com você. Eu digo, mas é na tua casa. Eu digo, vai indo que eu vou já. Pastor, é meu colega do banco, vou conversar com ele. Me despedi do pastor e parti atrás dele. Chegou em casa, ele parou o carro dele, eu parei o meu, nós entramos, eu abri a porta, nós entramos dentro de casa. Quando chegou na sala, eu digo, diga assim, ele disse, eu quero ser crente. Eu digo, mas que besta, minha irmã estava na igreja lá, na frente do pastor, tu não podia ter dito isso, não, mas eu quero ser crente aqui. Eu digo, Deus, o que é que houve? Ele disse, você me disse que ou em casa, ou lendo a Bíblia, ou orando na igreja, Deus ia me pegar, foi, você me pegou lendo a Bíblia. Se eu estava lendo a Bíblia, de repente deu uma vontade tão grande de ser crente. E deu vontade de eu sair gritando no meio da rua, eu quero ser crente, eu quero ser crente, eu quero ser crente. Mas aí me partiu pelo meio. Eu digo, dobra o joelho, ele dobrou. Hoje é meu amado irmão em Cristo Jesus. Está lá na cidade de Petrolina. Hoje ele se congrega na igreja presbiteriana. É meu amado irmão em Cristo Jesus. Deus abençoe irmão Silvio, abençoe sua esposa, que é uma bênção do céu. Amém, meus amados? Glória a Jesus. Então, a moral da história, o coração dele, de duro, o Espírito Santo quebrou, ficou molinho, hoje é um instrumento. Então os apóstolos ficaram endurecidos. Aí, resultado, irmão, o pessoal, quando viram Jesus fazer esse milagre extraordinário, disseram, esse era que era o rei para vir ao mundo, era esse. O Messias, o profeta, era esse aí. Aí quiseram fazer Jesus um rei, aí Jesus não tinha chegado a hora ainda dele ser rei. Irmão, lembra que lá no começo o diabo queria que Jesus fosse rei sem passar pela cruz. Disse a Jesus, eu te dou tudo isso, ofereceu o mundo a ele, se tu prostrado me adorar. Jesus, vai de Satanás. Aí, resultado, o povo aqui de novo queria fazer Jesus rei sem Jesus passar pela cruz. Mas ele sabia que para chegar onde ele ia chegar, primeiro ele tinha que passar pela cruz para nos salvar. E aí ele quer que ele faz? Ele despede a multidão, aí diz para os discípulos aqui, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, ele ordenou, depois que ele despediu a multidão, vão para casa vocês, aí pegou os discípulos e ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Os discípulos saíram, pronto, agora pode deixar aqui, e eu vou despedir a multidão. Imagina, irmão, aí 2 coisas interessantes aconteceram. Primeiro, irmão, lembra que antes disso já tinha acontecido uma tempestade no mar, mas naquela tempestade no mar, Jesus estava no barco, apesar de ele estar dormindo no barco, ele estava no barco com os apóstolos. E quando aquela tempestade chegou, que quase o barco ia afundando, eles chegaram lá e despertaram Jesus. Senhor, Senhor, desperte. O senhor não se preocupa, né, que a gente vai morrer, vai perecer todo mundo. Ele se levanta, repreende o mar e segue-se aquela bonança maravilhosa. Pronto. Então eles tiveram essa primeira experiência no mar com Jesus no barco. Agora observa aqui, Jesus manda eles para o mar sem ele. Manda eles ir só para o mar. Veja, irmão, como Deus é maravilhoso. No treinamento, na escola do Espírito Santo, em todas as épocas, em todos os homens de Deus, sempre é assim. Se a gente olhar no Antigo Testamento, o treinamento com Abraão, com Moisés, com Daniel, com José, ele tem uma escala ascendente. Deus começa nos treinando de pouquinho, aí vai aumentando. Né? Lembra de Moisés, como eu falei,
A primeira vez, Deus, quando ele foi tirar a água da rocha, Deus disse: você vai ferir a rocha com a vara e vai sair água. Pode bater nela, vai sair água. Na segunda vez, aí Deus disse: não, agora você não vai bater mais na rocha. Você agora vai só falar a rocha, era um grau a mais. Né? E aí a fé dele ia ser bem maior. Com Abraão foi a mesma coisa. Deus foi treinando ele até chegar àquela prova final que foi a pior e a última, mas também foi a última da vida de Abraão. Que foi ele entregar o seu filho em sacrifício a Deus. Aquela foi a maior. Mas Abraão foi provando de pouquinho até chegar àquele estágio. Porque esse é o treinamento do Espírito Santo na vida da gente. Então no primeiro treino foi a tempestade no mar, Jesus estava visivelmente com eles lá no barco. Agora, Jesus queria que eles passassem por outro treinamento, mas sem Jesus estar lá fisicamente. Aí, Jesus manda ele ir. Imagina a relutância dele ir. Mas peraí, e o senhor não vai com a gente não, é? Acho que eles lembraram da tempestade no mar. Não, vou agora com vocês não. Pode ir, vamos na frente aí. A gente vai lá para o outro lado. Vamos na frente. Aí os 12 vão para lá, entram no barquinho e vai embora. A segunda relutância era ele deixar Jesus sozinho com aquela multidão. Apesar de ele saber quem era Jesus, mas veja, eles amavam Jesus. Eles tinham aquele amor, aquele cuidado por Jesus. Mas vai deixar Jesus sozinho aí. Então, irmão, só foram por causa da obediência. Jesus ordenou e eles obedeceram. Então veja como é importante a gente obedecer a ordem do Salvador. Mesmo quando parece que é contraditório. Mesmo que quando parece que o Senhor está nos mandando para um lugar sozinho. Olha, irmão, Jesus diz: o que eu faço hoje você não entende, você só vai entender depois. Então, quem sabe, meu irmão, você não está entendendo por que está passando por isso. Mas eu quero dizer uma coisa para o irmão e para a irmã: depois você vai entender. Então, Jesus manda ele sozinho para o barco e fica ali. Glória a Deus. Vê o que a Bíblia diz: e despede da multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Então observa que ele devia ser no começo da tarde, quando ele começou a mandar os apóstolos ir, e começou a despedir aquela mulher. Era muita gente, só homem tinha 5.000, fora mulheres e crianças. Então para ele despedir aquele povo deu trabalho, porque já era fim de tarde. Né? E Jesus, o que é que Jesus foi fazer? Subiu ao monte e foi orar sozinho. Meu irmão e minha irmã, na vida cristã, existe momento de luta, existe momento que eu e você, nós temos que ficar sozinhos com Deus. Aqui está se cumprindo o que Jesus ensinou lá no capítulo 6 de Mateus, desse mesmo evangelho. Eles, quando orar, fecha a tua porta e fique só ali com você e o Pai que está no céu, sozinho. Essa oração particular, essa oração chamada oração particular, é você e Deus. Há momento na nossa vida, meu irmão, que é eu e Deus, é você e Deus. Lembra do caso de Jacó? Jacó tinha uma controvérsia com o irmão dele, e era antiga, porque o irmão dele queria matá-lo, porque ele enganou o irmão dele. E o irmão dele, quando o pai dele morresse, ele matava Jacó. Então, e Jacó tinha medo do irmão dele, porque ele sabia que o irmão dele podia matá-lo. Né? E quando Jacó vem de volta, muitos anos depois, ele escuta alguém chega e diz: olha, o teu irmão vem aí ao teu encontro com 400 homens. Aí, coitado, Jacó tremeu nas bases. Estava Jacó, os filhos dele tudo pequenos, as mulheres de Jacó, os animais de Jacó. Jacó estava voltando para casa. E o irmão dele vinha com ele com 400 homens. Aí ele lembrou-se que tinha enganado o irmão dele, lembrou-se da fúria, lembrou-se da promessa que o irmão dele tinha feito. Aí imaginou: ele agora cumprir a promessa dele. Agora eu vou perder minhas mulheres, vou perder meus filhos, vou perder meu gado, vou perder tudo. Pronto, aí desesperou Jacó. Aí Jacó manda passar o povo e a Bíblia diz que ele ficou só a noite toda. Aqui fala que Jesus ficou só e a gente vai ver aqui. Ele vira a noite sozinho. Jacó passou a noite só, lutando com o anjo do Senhor. E quando o dia amanhecendo, o anjo disse: milagre que eu preciso ir, que a alva vem subindo. Aí Jacó se agarrou com o anjo: se eu não te deixarei ir, se tu não me abençoares. O anjo perguntou: como é seu nome? Ele disse: meu nome é Jacó, quer dizer, enganador. O anjo disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. A partir dali, Jacó já não tinha mais medo de Esaú. A partir dali o problema foi resolvido. Porque o problema de Jacó, irmão, não era com Esaú. O problema de Jacó era seu relacionamento com Deus que estava quebrado. Quando ele consertou o relacionamento com Deus, então o relacionamento com Esaú foi consertado. Por isso que ele deu aquele toque da palavra do perdão. Né? Às vezes pensa que o problema é com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Não é. Às vezes é o nosso relacionamento com Deus que está quebrado. Quando Jacó se relacionou bem com Deus,
acabou o problema. Isaú chegou, se abraçaram, choraram e foi aquela bênção. Não teve morte, não teve nem agressão com palavra. Pelo contrário, teve choro, teve quebrantamento. Por quê? Porque como ele acertou as contas com Deus, Deus tomou a frente dele, foi lá, amoleceu o coração de Esaú, fez Esaú esquecer tudo aquilo ali, se perdoaram um ao outro, acabou o problema. Então veja a coisa linda, aqui de Jesus sobe para o monte só e vai orar sozinho. Tem pessoas que só querem orar só com um monte de gente, só querem orar se tiver muita gente por perto. Meu irmão, a melhor oração é aquela que ninguém vê você orando. Só Deus vê. Teu Pai te vê, o que está em secreto, Ele te recompensará. É nessas orações só que o anjo do Senhor se revela. É nessa oração só que Deus fala com a pessoa. É nessa oração só que o céu se abre. É nessa oração só que Deus revela segredo. É nessa oração só que você não se distrai. Às vezes você muita gente orando, um fala alto ali, outro ali, e você fica distraído para se concentrar em ir ali sozinho, ninguém está fazendo, é só você e Jesus, é só você e Deus ali, é você cara a cara com o Criador. Meu irmão e minha irmã, nessa quarentena agora, Deus está chamando a gente para onde Jesus foi, para o monte da oração. Quando eu estou falando em monte aqui, não estou pensando em montanha não. Tem pessoas que não, mas Jesus orou no monte. Bom, sabe por que Jesus orou no monte, irmão? Preste bem atenção. A cidade naquele tempo, imagina a cidade, era pequena e era cercada de muro, as casinhas tudo uma em cima da outra. Então o melhor lugar era sair, Jerusalém era cercado de monte. Então, Jesus saía e procurava um monte e orava por quê? Para sair do olhar do povo. Na casa dele estava a mãe dele, os irmãos dele não oravam. Procurar a casa de alguém, não, para o monte, orar lá não tem ninguém. E fica orando lá. Aí a pessoa acha que só vai ter poder, sucesso se for lá no monte. Ou em outras palavras, a pessoa imagina que no monte ele está mais perto de Deus. Presta atenção, meu amado irmão. Se a gente pudesse orar lá na lua, a gente não ficava mais perto de Deus. Eita, irmão, eu queria um foguete. Eu subi e orar lá na lua, eu ficava bem pertinho de Deus. Mentira, irmão. A gente não fica perto de Deus nesse sentido físico, não. Para ficar perto de Deus é através do coração. Deus é amor. Quando você ama Deus, você está unido, está ligado com Deus. Eu quero me aproximar de Deus, irmão Abraão. O que é que eu faço? Ame Jesus Cristo com todo o seu coração. Alma, mente e força. Ame seu próximo a si mesmo. Aí você está ligadinho, unido com Deus, porque Deus é amor. É o amor que atrai o amor. A luz atrai a luz. Então se eu quero Deus junto de mim, eu amar. Agora se eu botar o contrário do amor, eu afasto a luz, eu afasto Deus, porque Deus é amor. Aleluia. Então não é uma montanha, não é uma altura, não é uma multidão. Jesus estava sozinho e o Jacó estava só. Abraão ia oferecer o sacrifício, foi sozinho ali, era ele, Deus ali oferecendo o altar. Moisés subiu sozinho, passou 40 dias, 40 noites jejuando. Nem Josué foi, Josué ficou no pé da montanha e ele disse, Josué, fica aí, meu filho, até que eu volte. E sobe e fica lá só com Deus. Nós precisamos desse momento de solidão, para a gente tanto ouvir o nosso coração, como derramar a nossa alma na presença do Senhor. Oh, aleluia, que aí aqui a gente passava a noite todinha batendo só nessa tecla aqui, meus amados. Nós precisamos amanhecer o dia, antes da gente sair para a luta, antes de sair para a batalha, antes de sair para o estudo, antes de sair para o trabalho, antes de sair para evangelizar, antes de sair para qualquer lugar. A gente precisa estar sós com Deus. Antes de falar com os homens, precisamos falar primeiro com Deus. Deus precisa primeiro ouvir a voz da gente. Ele tem que ter a preeminência. Observe, irmão, uma coisa é séria. Na Coreia do Norte, lá na Coreia do Norte, quando aquele ditador lá diz que é Deus para o povo, ele diz que Deus é ele, que eles são tudo ateu. Né? O coreano mesmo, o ateu mesmo, quando ele amanhece o dia, o primeiro nome que ele tem que pronunciar é o nome do ditador lá. Tem a foto do ditador, que eles tem o dia deles prestar culto ao imperador como se ele fosse Deus. Vê que negócio era. E eles obedecem aquilo fielmente. Quer dizer, eles não conhecem o verdadeiro Deus, adoram um Deus de mentira que é um homem. E nós conhecemos o verdadeiro Deus. Quando a gente amanhecer o dia, abrir a boca, né? Fala em quem? Jesus, eu te adoro, eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto, meu Senhor. Quando abrir a boca. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque o inimigo das nossas almas pode me tentar e lhe tentar. Você quando amanhecer o dia, em vez de amanhecer pensando em Jesus, amanhecer pensando nas preocupações, nas tribulações, no mal da vida. E aí quando você amanheceu, diz, eita rapaz, aquela conta para pagar, eita Jesus, eu vou ter que enfrentar aquela fila no banco, eu vou ter que fazer aquilo, quer dizer, você está falando na tribulação.
antes das tribulações, vamos ficar no monte, vamos ficar sozinhos com Jesus, e dizer, meu Senhor, venha cá, Jesus, eu te louvo, eu te adoro, eu te bendigo, eu te engrandeço, e vamos buscar a força do poderoso de Jacó, vamos fortalecer nosso espírito pelo poder do Espírito Santo. Aí sim, depois disso, aí pode se preocupar, aliás, aí pode vir o restante das coisas, porque aí se cumpre na nossa vida, Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. E diz aqui, versículo 24, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Veja bem, meus amados irmãos, o barco, quem é naquele barco? Os apóstolos. Ele já estava no meio do mar, aí o vento se levanta, o vento contrário, onda, vento, tempestade. Observe, numa situação dessa, a primeira atitude natural é voltar. Aí, para aí, o vento está contrário. O que é que ele deve fazer? Voltar para onde Jesus está. Não está lá? Vou voltar para lá. Mas qual é a ordem de Jesus? A ordem de Jesus, você tem que atravessar para o outro lado. Então, independente se Jesus lhe deu uma ordem, se Jesus lhe deu uma tarefa, você tem um trabalho para fazer para o mestre, e todo trabalho é para ele. Muitas vezes a gente imagina, irmão, que só está trabalhando para o mestre se estiver sendo missionário na África, lá na Europa, na Ásia. Não, meu irmão, todo o trabalho que o crente fizer é para Jesus de Nazaré que ele está fazendo. Todo o trabalho que um servo e uma serva de Deus fizer é para Jesus. Isso eu já expliquei quando estava falando sobre os casais. Quando uma mulher está servindo o esposo, é a Jesus que está servindo. Quando o esposo está servindo a mulher, é a Jesus que está servindo. Quando os filhos estão servindo aos pais, é a Jesus. Os pais aos filhos, é a Jesus. O empregado do patrão é a Jesus. O patrão empregado é a Jesus. Quando você está fazendo qualquer coisa, você está servindo a Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus, porque não é os homens que você serve a Ele. Glória a Deus. Então observe, eles podiam ali, por causa daí, sim, aí nesses trabalhos que a gente está fazendo, vem as dificuldades. Mas por causa da dificuldade a gente vai retroceder? Por causa da dificuldade eu vou voltar? Não. Você tem convicção? Tenho. Deus mandou. A não ser que Deus não tenha mandado. Mas se Deus lhe mandou, não interessa a prova, não interessa a dificuldade, não interessa o que vem. Ele mandou, então ele se responsabiliza, ele vai me dar graça, vai me dar força, eu vou chegar do outro lado, porque ele mandou, e na ordem dele há poder. Quando ele manda, ele capacita. Quando ele manda o poder, ele manda o meio, ele manda o recurso para você chegar do outro lado. Quando ele disse para os apóstolos, vão, através para o outro lado, naquela ordem de Jesus estava o poder para ele chegar do outro lado. Não tinha tempestade, não tinha cama, não tinha demônio, não tinha problema, não tinha dificuldade que impedisse do servo de Deus chegar do outro lado. Ninguém vai impedir o que Deus, o projeto de Deus, aquilo que foi Deus que mandou eu e você fazer, ninguém vai impedir, irmão. A marcha da igreja ninguém impede. Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ninguém vai impedir Jesus salvar seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. Você diga, Jesus, eu quero a salvação de toda a minha família. Não tem tempestade, não tem luta, não tem dificuldade. Eu quero todos no barco, todos salvos. Bendito seja o nome de Jesus. Olha, irmão, no início da minha fé era muito grande a tempestade. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse a promessa de Jesus, eu tinha desistido da batalha, tinha desistido da luta. Mas o Espírito Santo de Deus me guiou nessa palavra. Jesus botou aquela promessa linda na minha frente. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eu acreditei nessa promessa. Botei ela numa cartolina bem grande, botei na parede do meu quarto de oração. Fiz um caderno de oração, eu botei, Senhor Jesus, gostaria que o Senhor salvasse 2 pontos. Minha mulher, meu pai, minha mãe, meus irmãos, fiz uma lista na frente, data da resposta. Botei naquela cadeira ali, todo dia orava, jejuava, e clamava, e chorava. A tempestade grande. Chegava em Serra Talhada na casa dos meus pais, meus irmãos não tinham paz. Chegava em Petrolina na casa do meu sogro, minha sogra não tinha paz. Na minha própria casa não tinha paz. No banco onde eu trabalhava não tinha paz. Era uma batalha, era um mal, uma revolta. Satanás, o inferno, irmão, soprou muito forte. É como a palavra do Senhor diz, a chuva desceu sem misericórdia, no sentido de luta. O rio transbordaram na minha vida, o vento bateu contrário, mas o poderoso de Jacó estava comigo, meu irmão. Deus me deu graça, como ele disse, não desista, vá em frente, eu vou cumprir essa promessa na sua vida. Glória a Jesus. E pela graça de Deus, Deus me deu força para eu não parar, não retroceder.
o vento contrário, mas é nessa hora que Jesus vem, é nessa hora que ele chega, é quando a gente está no meio da luta. Veja que ele estava no meio do mar, no meio, não era nem perto da margem. Quando perto da margem ele saía no nado, estava no meio, quando a tempestade é mais alta. Olha, meu irmão, minha irmã, quando a prova estiver maior, sabe que você está no meio da prova, só falta a metade para terminar. Se você desistir, você perde o restante. Você volta, você está no meio, né? Aqui é a prova. Aí você está no meio, a tempestade está grande. Se você voltar, você tem que fazer todo o percurso de novo. Não desista, não dê marcha ré. Diga, Jesus, eu creio. Outro detalhe, não olhe para a circunstância, não olhe para a prova, não olhe para a atitude. Tem mulher que olha para o marido assim, ela diz assim, é impossível dessa pessoa. A mulher disse para mim, é impossível meu marido ser crente. Eu digo, para você, mas para Deus não. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. As irmãs não conheceram meu sogro, algumas conheceram, digo, muita gente não conheceu. Mas se você olhar só meu sogro, quando ele não era crente, você dizia, é impossível o seu Xavier ser crente. Era impossível, irmão. Impossível. Os olhos humanos eram impossíveis. E quando aquele homem se converte, ficou mais crente do que eu. Ficou um vaso, um instrumento de bênção na mão do Senhor. Então você olha para a pessoa assim, é impossível essa pessoa ser crente. Não existe impossibilidade para Deus. Era impossível Saulo de Tarso ser crente, mas Jesus teve um encontro com ele. Era impossível Maria Madalena ser crente, mas Jesus teve um encontro com Maria Madalena. Era impossível Mateus, o publicano, ser crente. Jesus se encontrou com ele. Ele se encontrou comigo. Ele se encontrou com você. Ele vai se encontrar com o seu marido. Ele vai se encontrar com a sua mulher. Ele vai se encontrar com o seu filho. Quando você nem esperar, Deus vai ter um encontro com ele. Creia, a tempestade está alta, está grande, o mar está revolto. Deus vai ter um encontro com o seu filho, com a sua filha, para salvar, irmão. Bendiga e exalta o nome de Jesus Cristo. Diga, eu creio, Jesus, eu creio. Continue orando, jejuando, dando testemunho. Outro detalhe, irmão, tenha sabedoria. A falta de sabedoria, a Bíblia diz, a sabedoria é excelente para dirigir. A Bíblia diz que quem ganha alma é sábio. Observe, irmã, muitas esposas, lógico, isso aí não é a regra, eu estou falando que são as impossibilidades. Às vezes a esposa não ganha um esposo, ela fez por falta de sabedoria. Imagina uma coisa, lá na igreja Deus usa alguém para você em profecia, aí diz uma coisa do seu marido, uma coisa ruim, aí seu marido é incrédulo. Aí você chega na sua casa e diz para seu marido, olha, Deus disse assim, aí pega, aproxima e manda para ele. Ora, o cama muito crente, não crê em profecia, imagina o incrédulo, irmão. Olha, Deus disse que vai lhe ferir, Deus disse que vai lhe matar. Ele disse, que Deus brabo é esse? Aí ele fica com raiva de Deus, ele vai embora. Em nome de Jesus, irmão, tenha sabedoria. Fecha essa boca em nome de Jesus Cristo. Deus pode dizer o que disser, você vai só anotando no coração. Agora, quando se cumprir, quando ele salvar seu marido, só aqui, meu irmão, eu tinha certeza que ele ia salvar, porque ele disse isso. Agora ele como disse, rapaz, que benção. Agora sim. Outro detalhe, o seu esposo não é crente, eu estou dizendo marido e mulher, porque isso normalmente acontece com as esposas. Pode acontecer com o marido também, tem muito marido sem sabedoria e não ganha as esposas para Jesus, mas acontece mais no caso da mulher. Veja, a mulher chega, é crente, o marido é incrédulo, aí ela vê um problema na igreja, ou com o pastor, ou com o irmão da igreja, aí chega em casa, na hora da mesa, o marido incrédulo. Aí a mulher faz o quê? Vai contar as tribulações da guerra. Rapaz, o pastor fez aquilo, eu não gostei. Ora, ela está fazendo o quê quando ela faz isso? Ela está jogando o marido dela contra o pastor. O marido diz, o quê, rapaz? E esse pastor pensa que é quem? E aí começa, o marido incrédulo começa a dizer coisa com o pastor. E veja que falta de sabedoria, irmão. Eu me lembro que um dia uma irmã chamou e disse, irmão Abraão, eu queria se eu fosse lá em casa, pregar para meu marido, para ele, porque muita gente já pregou para ele. Eu digo, amém. Aí nós fomos na casa da irmã. Quando a gente chega na casa da irmã, na hora da mesa, eu fiz o marido incrédulo ela ali. Eu disse, eita irmã, e os irmãos aqui, a igreja aqui é uma benção, né? É sei, meu irmão, aqui tem muita falta de amor na igreja. Eu digo, ai meu Deus, eu baixei a cabeça assim, meu Deus, tá, aqui eu fui fazer essa pergunta. Eu digo, que falta de sabedoria dessa irmã, rapaz, é um negócio desse na frente do marido dela. Pronto. E hoje ela é crente, mas passou muitos anos sem ser crente. Por quê? Por causa de uma palavra sem sabedoria, irmão. Eu estou dizendo isso com experiência própria. Quantas vezes eu, novo convertido, perdi de ganhar meu pai, minha mãe logo no início, porque dizia coisa, pensando que estava pregando o evangelho, não era, dizia coisa absurda, que hoje eu digo, meu Deus, que tolice eu falar aquilo ali, falta sabedoria. Então eu quero pedir para os irmãos e para as irmãs, como é que a mulher ganha seu marido para Jesus? Pedro diz, calada, somente com o procedimento. É seu procedimento quem ganha, é seu testemunho quem ganha. Como é que o marido vai ganhar a mulher para Jesus?
calado, é seu procedimento quem vai ganhar. Outro detalhe, eita, mas Deus está na porta nessa área, eu quero falar aqui, eu quero passar e não consigo. Veja, irmão, uma coisa interessante. Não queira mudar seu marido, não. Querer que ele se comporte como crente se ele for incrédulo. Tem irmão, mas meu marido é assim, ele é crente, é incrédulo. Minha irmã, é natural para ele se comportar assim. Aí eu queria, irmão, veja, um pé de mandacaru não dá fruta, não dá sombra, tem espinho. Agora no dia que aquele pé de mandacaru sair e nascer o lírio dos vales, a rosa de Saron, aí ele vai dar flores e fruto extraordinário. Mas enquanto Jesus, o lírio dos vales não nascer nele, enquanto a rosa de Saron não nascer nele, ele vai ser aquele deserto seco. Você ora para a chuva da graça ser derramada naquele coração, para essa planta linda, essa árvore que é Jesus nascer nele. Enquanto não pode se escandalizar nem se estranhar, porque ele se comporta daquele jeito. Sua esposa é incrédula, porque ela se comporta daquele jeito, que é incrédula. No dia que Jesus entrar nela, no dia que Jesus entrar nele, ele muda. Agora aí você crente, o marido crente, a mulher crente, não. É você que tem que dar fruto. É você que tem que ser diferente. Ele e ela não, daquele jeito tem que continuar. Você suporta até que aquela pessoa se converta. Esse é o segredo para ganhar um para Jesus Cristo. Isso não é com relação ao marido e mulher, não. É com relação a pais e filho, filho e pai. Tem pessoas, irmão, já cansei de pregar para meu pé e não se converte. Momento. Como é que está seu comportamento com relação a seu pai? Quando seu pai olha para você, ele vê você como exemplo, modelo a ser seguido, ou ele começa a falar coisa, ou você está escandalizando o evangelho? Se tiver, meu irmão, para de pregar e muda o comportamento. Mas, irmão, lá no trabalho, onde eu trabalho, ninguém aceita Jesus. Eu já preguei. Momento. Como é seu comportamento no trabalho? Os colegas lá têm você como crente ou eu não tenho você como crente? Porque, irmão, primeiro, antes de eu falar, eu tenho que dar testemunho de que realmente eu sou crente. Porque senão a minha palavra não vai ter poder, não vai ter força. Eita, aí aqui a gente ia para um seminário. Eu estou falando assim que no seminário de evangelismo pessoal eu falo muito sobre isso. Olha, irmão, se a igreja, veja bem, se a igreja de Jesus, a igreja como um todo, se comportasse como Jesus manda, eu acho que em uma semana a gente ganhava o mundo para Jesus. Uma semana. É porque, infelizmente, 90% das pessoas não se comportam como crente no meio dos outros. Aí fica luz, treva nas trevas, não fica luz nas trevas. A pessoa não vê a diferença. Oxe, fulano é igual a mim. Faz confusão até por um gato, até por uma caneta faz confusão. Pelo amor de Deus, meus irmãos, mas vamos lá. Veja que coisa linda, né? E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Observa, o vento não podia ser a favor para levar o barco para o outro lado, mas era uma prova. Jesus estava submetendo eles à prova mesmo. Que ele queria uma prova com eles para aumentar a fé deles. E o vento era contrário. Todo vento para nos provar, ele vem contrário. Porque a fé é quem vai vencer. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí diz aqui, ó. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Vamos entender essa questão da quarta vigília da noite. O judeu, ele dividiu a noite em 4 partes. Era 12 horas da noite. Começava de 6 da noite a 6 da manhã, era a noite. O dia, 6 da manhã a 6 da noite. Então veja, ele dividia de 6 horas a 9 horas a primeira vigília, de 9 à meia-noite a segunda, de meia-noite até 3 da manhã era a terceira, e de 3 da manhã a 6 horas era a quarta vigília. Então era já quase amanhecendo o dia, ainda estava escuro. Creio que deve ter sido no começo da quarta vigília, né? Jesus, aí aqui, olha. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. Eita coisa que eu acho lindo isso aqui. Glória a Deus. Jesus mandou o barco ir. Alguém deve ter pensado, mas como é que ele vai vir se não tem barco? E Jesus precisa de barco para andar, meu irmão. Ele que anda por cima das ondas, ele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E os apóstolos naquela luta, naquela tribulação, eu acho que deve ter pensado, eita, se Jesus estivesse aqui, rapaz, se Jesus estivesse aqui, meu irmão e minha irmã, Jesus está aí onde você está, o vento está soprando contrário, você está no meio de um tufão, você está no meio de um maremoto, mas lembre-se, Jesus está aí. Ele disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou no meu dele. Ele disse, esse estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está aí. Invoque ele, clame a ele em nome de Jesus. Aí ele dirigiu-se para lá, caminhando por cima das águas. Jesus sempre vem por cima da situação. As ondas do mar,
o mar para Jesus se tornou como um mar de vida. Ele caminhou, comecei a caminhar por cima ali, como se estivesse caminhando na terra, aquele mar. E Jesus andando. Ele sempre está acima da situação. Ele sempre está acima dos problemas. Porque ele tem um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Tudo está debaixo dos pés de Jesus. Veja, ele anda por cima para mostrar que tudo está abaixo dos pés dele. Ele olha de cima para baixo. Nós olhamos de baixo para cima. Jesus não. Ele olha de cima para baixo. Porque ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é Deus, louvado seja Deus. É o Criador do universo. O Criador de todas as coisas. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Irmão, é muito maravilhoso saber que serve a um Jesus desse, que as forças da natureza obedecem a ele, irmão. Que ele anda por cima do mar. Jesus, se a gente falasse numa linguagem de hoje, é como se ele estivesse andando no jet ski. Ele andando no jet ski por cima do mar, bem tranquilo. Lá vai Jesus no jet ski. Veja, aí o resultado. E os discípulos vendo-o caminhar sobre o mar, quer dizer, o dia já amanhecendo, dava para ver pelo menos o vulto. Assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Deixa eu chamar a atenção para uma coisa aqui. Veja, os apóstolos de Jesus, os santos de Jesus, São Pedro, São Mateus, São João, São Tiago, São Tomé, os santos de Jesus, gritaram de quê? De medo. Então presta atenção, irmão, é natural um santo ter medo. O medo é natural. O medo ele só se torna antinatural quando ele passa da medida. Todos nós temos um medo de medo, porque somos, enquanto estivermos na carne aqui, a gente tem medo, para mostrar a nossa fraqueza. Nós precisamos nos apoiar no poder do Todo-Poderoso. Então eles gritam, veja, como criança, que é um menino, gritaram com medo, aqueles homens, tudo barbudo, gritando de medo. Ah, com medo de quê? Eles são um fantasma. O cara com medo, pensando que estava vendo um fantasma. E não é brincadeira não, quer dizer, eles já estavam com medo da tempestade. Já estava com medo do vento, já estava com medo das ondas. E de repente veio por cima daquilo ali um vulto, aí endoidaram. Cara, eles imaginaram, agora vai morrer todo mundo, vai se acabar todo mundo. Porque normalmente, irmão, quando a pessoa está numa situação crítica, qualquer coisinha aumenta aquilo ali. Aumenta as proporções, coisa pequena se torna grande demais. O medo, ele sempre amplia as coisas. Se a pessoa estiver com muito medo, ele vê uma corda, ele jura que viu uma cobra. E se ele triscar nela, ele diz, a cobra me mordeu e sai gritando que a cobra pegou ele. É o medo que amplia as coisas. Louvado seja Deus. Aí veja, mas Jesus, porém, lhes falou dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eita, glória a Deus. Veja a hora que Jesus chegou. Quando eles estão no pique mesmo, no ápice da tribulação. Quando eles gritando de medo, aí ele chega. E observe, o primeiro mal que ele repreende não é a tempestade. O primeiro mal que ele repreende não é as ondas, não é o vento. O primeiro mal que ele repreende é o do coração, é o medo. Ele disse, não, peguei daqui, tende bom ânimo, sou eu, não tema, se anime, não tenha medo, sou eu. A primeira coisa que ele expulsa deles é o medo. Porque quando o medo sair, aí a fé encosta. Quando o medo chega, a fé sai. Porque o medo é oposto à fé. Então na hora que ele disse, não tenha um bom ânimo, não tema, sou eu, o medo desapareceu e a confiança voltou. A alegria retornou, o pavor. Aí esqueceram da onda, esqueceram do mar, esqueceram do vento, esqueceram tudo isso. Por quê? Porque quando o medo sai, a fé chega, já disse, sou eu. Observe, irmão, que ele disse assim, eu sou Jesus. Ele disse, sou eu, porque eles eram amigos de Jesus, já eram discípulos de Jesus. Eles conheciam a voz do Senhor, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Eita, Jesus maravilhoso! Toda ovelha de Jesus conhece a voz do seu pastor. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e de maneira não vão seguir o estranho. Tenha bom ânimo, sou eu, sou eu, sou eu. Ele está dizendo para você hoje, que está nessa tempestade, nessa tribulação. Tenha bom ânimo, não tema. O inimigo quer que você se apavore. O inimigo quer que você pule fora do barco. O inimigo quer que você tire a sua própria vida. Mas não tire a sua vida, não. Jesus de Nazaré está chegando aí. Jesus está dizendo nessa noite para você, não tema, sou eu. Eu vou fazer essa tempestade acalmar. Mas ele quer acalmar pelo seu medo. Volte para ele, se renda a ele, creia nele, volte a olhar para ele, porque ele vai fazer as ondas cessar. Veja, depois que Jesus diz isso, irmão, aí, tempo onde sou eu, aí Pedro disse assim, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Eita, glória a Deus. Veja a ousadia de Pedro, irmão, esqueceu as tribulações, esqueceu o vento,
Esqueceu tudo. É o Senhor mesmo? Então, se é o Senhor, então mande eu ir ter com o Senhor por cima das águas. Jesus disse, venha. Meu irmão, naquele vem de Jesus tinha poder. Pedro montou no jet ski da fé e foi ao encontro de Jesus Cristo. Veja que coisa extraordinária, irmão. Venha, na hora da tempestade, da tribulação, Jesus diz para você, venha, você vai andar também por cima da tribulação, por cima da luta, por cima do problema. Jesus vai ao seu encontro e você vai ao encontro de Jesus. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Na realidade, Deus está sempre vindo ao nosso encontro. É nós que, como Pedro, prezamos ir ao encontro do Senhor. E esse exemplo de Pedro serve para todos nós. Veja, ele pulou do barco, ele estava na segurança de um barco, irmão. Ele pula daquela segurança e enfrenta as ondas, enfrenta o mar, no escuro ainda, e vai ao encontro de Jesus, não porque ele confia nele, mas porque ele confia naquele que está chamando ele, na voz do seu pastor, no poder de Jesus Cristo. É o Senhor mesmo, então eu vou. E foi. Louvado seja Deus. É por isso que Deus gostava de Pedro, irmão. Aquela ousadia de Pedro, aquela coragem de Pedro, aquela valentia de Pedro. Deus, pronto, é desse Pedro que eu preciso. Eu preciso só forjar o caráter dele. Ele vai ser um líder de primeira qualidade. E foi um instrumento muito afinado na mão de Jesus. Porque era corajoso, era disposto, era destemido. Ele arriscava tudo por Jesus Cristo. Tem pessoa que tem aquele mesmo temperamento de Pedro, destemido tudo, mas pro lado errado. Tem pessoa que não tem medo de nada para matar, para fazer o mal, para roubar, para assaltar banco. Então ele está usando a coragem dele para o mal. Não, meu irmão, não pare em nome de Jesus. Faça como Pedro. Você é um corajoso. Porque eu vou dizer uma coisa, o camarada assaltar um banco é ter muita coragem, irmão. Com aquelas armas pesadas para enfrentar arma pesada. O camarada ser traficante de droga é muita coragem. Enfrentar outros inimigos dele, coragem. Então, meu amigo, se estiver me escutando, pega essa coragem que Jesus lhe deu. Joga essas armas fora e pega essa arma aqui, calibre 66, que só acerta na cabeça e no coração, e ela não mata, ela dá vida e dá vida eterna. E pegue toda essa coragem que Jesus lhe deu e suba os montes do Rio de Janeiro, do Recife, de Fortaleza, de Belo Horizonte, de Goiânia, de Brasília. Suba esses montes para pregar nosso Senhor Jesus Cristo. Use essa coragem que Deus lhe deu para o mal e bota ela para o bem. Diga, eu vou como Pedro, eu vou por cima das águas, eu vou usar agora a metralhadora de Jeová para subir os montes e ganhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, meu irmão, você vai ter um prêmio, vai ter uma coroa. Através de você, multidões e multidões, em vez de ir para o inferno, vão para o céu. Você vai ser uma bênção na comunidade, vai ser uma bênção no morro, vai ser uma bênção na cidade, vai ser uma bênção na nação, e vai ser amado no céu, como era Daniel. Lembra, foi que o anjo disse a Daniel, Daniel, homem muito amado, amado no céu, odiado no inferno, odiado pelo diabo, mas amado por Deus. Por isso Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz, amados de Deus. Irmão, todo servo de Deus é amado pelo céu. Deus ama, o Pai ama, o Filho ama, o Espírito Santo ama, os anjos amam. Só quem não gosta do crente é o cão. Agora o diabo não gosta, porque nós nos colocamos do lado de Deus, e ele é inimigo de Deus, então nós tomamos um partido. Quando você parte para as armas, para a droga, para matar, você está se colocando do lado de Satanás. Às vezes o camarada tem uma mãe que é crente, dirigente de oração, mas tomou o lado do diabo. Vê que falta de lógica, mano. Pra quê? Pra quê? Aí destrói a vida dele, destrói a vida da família. É uma vergonha para a família. Mas passa como Pedro, depõe essas armas hoje, meu irmão, e vá ao encontro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus faz tempo que está esperando por você. Hoje é o dia de você ter encontro com Ele, como Pedro teve naquela hora. Aquele encontro com Jesus maravilhoso nas águas, por cima das águas, por cima da tribulação. Quem sabe sua vida está correndo risco. Alguém já disse que vai lhe matar. Alguém já disse que vai tirar a sua vida. Mas Jesus é a vida. Se você se entregar a Ele, Ele esconde você de tal maneira que essa pessoa vai tirar a vida, se converte também e não tira mais vida, passa a ser seu amado irmão em Cristo Jesus. Oh, glória a Jesus. Veja, irmão, coisa linda, irmão. Aí veja bem, Jesus tem de bom ânimo. Ai, meu Deus, o relógio, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus, ore com a minha irmã, ore para o relógio parar, pelo amor de Deus. Veja como uma coisa é séria. Ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, pegou o jet ski da fé, pega esse jet ski da fé e ande nele, pelo amor de Deus, e foi ao encontro de Jesus. Agora veja, mas sentindo o vento forte, teve medo. Aí começando a ir para o fundo, aí gritou, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste?
Observe uma coisa interessante. Enquanto Pedro creu naquela palavra, mirou, Jesus está ali, mirou em Jesus, esqueceu onda, esqueceu vento. Quando ele pisou na água, a água era firme, igual terra para ele, igual pedra, ele andou. Mas quando ele tirou o olhar de Jesus, tirou o olhar da promessa, da palavra, vem, e começou a olhar, tirou o olhar e começou a olhar para o vento, começou a olhar para a onda, começou a olhar para a tempestade, aí as águas debaixo dele deixaram de ser pedra e voltou a ser água de novo. Ele saiu do espiritual para o natural. Veja, está no natural as ondas, quando Jesus vem, aí ele vai para o sentido espiritual, porque a fé é espiritual. A fé está acima das coisas materiais, está acima, é a quarta dimensão, é a fé. Ela domina a primeira dimensão, a segunda e a terceira. É a dimensão do Espírito, está acima de todas as coisas. Então, enquanto Pedro estava na fé, ele estava no Espírito, andando por cima das águas, estava no mesmo Espírito de Jesus. Mas na hora que ele duvida, ele volta para a mente natural. Que quem duvida não é a parte espiritual. Quem duvida é a carnal, a natural. Quando ele duvidou, começou a afundar. Mas ele fez uma oração linda, que eu e você precisa fazer também. Observe, meus amados irmãos, que não precisa, não é uma grande fé. Deus está presente só de fé. Só que uma pequena fé, muitas vezes, entristece o coração de Jesus. E ele repreende homem de pequena fé. Porque ele quer que a nossa fé aumente, que a nossa fé cresça. Eu não posso criticar um irmão porque tem pequena fé. Tem fé, eu já fico satisfeito. Agora, qual é o meu trabalho em mim, para mim e para os outros? É para a gente pegar essa pequena fé como uma planta e alimentar ela, adubar ela, para ela ir crescendo. E como é que a fé cresce, irmão Abraão? No meio da tribulação. A pessoa pensa que a fé cresce ou lendo um livro, ou lendo alguma coisa, ou meditando, tudo bem, vai tudo bem, minha fé está crescendo, está tudo bem, graças a Deus. Não é assim que a fé cresce. A fé de Abraão, da Bíblia, cresceu no meio da luta, da tribulação. A fé de Paulo cresce no meio das tribulações. A fé de Pedro cresce no meio das tribulações. E a nossa fé no meio das tribulações também. Porque quando Deus pega o povo de Israel, tira do Egito, eles estavam no conforto do Egito, nas panelas de carne, de pepino, de peixe ali do Nilo, estavam na tranquilidade da carne. Deus diz, eu vou tirar vocês da carne, vou levar vocês para o Espírito para ver pela fé no deserto. Aí lá no deserto, na hora da prova, da necessidade, quando faltasse água, quando faltasse pão, quando faltasse saúde, qualquer coisa que faltasse, eles iam ter que acreditar que Deus ia suprir. Aí tinha que ser espiritual. Porque o natural ia dizer, como? De onde é que Deus vai preparar a mesa para nós no deserto? De onde é que vem a água? Então a mente carnal sempre pergunta, como? De onde? Um dia um colega meu tinha aceitado Jesus lá em Salgueiro, né? E ele disse para mim que estava devendo tanto que o ordenado dele não dava para pagar o juro dos agiotas. Eu disse, meu irmão, e ele disse, seu irmão, eu estou com medo, porque eu sou novo convertido e eu não quero escandalizar o evangelho. Eu estou com medo dos agiotas ir lá em casa e tomar tudo que eu tenho para pagar a minha dívida. Eu digo, pode ter certeza que eles não vão não. Eles comem, eu digo, calma, nós vamos orar, nós temos uma oração na igreja, a gente ora segunda noite, a gente tem culto de oração lá isso era em Salgueiro, culto de oração, segunda noite, terça noite, quarta noite, segunda noite, terça noite, quinta noite, sexta noite, sábado à noite. Era 5 dias de oração. Eu digo, pode para lá. E é de 10 à meia-noite, irmão, vai lá. E a gente vai apresentar essa causa ao Senhor. E o Deus que a gente serve, Ele vai abrir as comportas do céu e vai fazer o Senhor pagar todas essas pessoas. Ele perguntou a mim, como, irmão Abraão? Eu digo, meu irmão, se eu soubesse como, não era milagre, meu irmão. Milagre não se explica, meu amado. Vamos crer em Deus, abrir a porta para o Senhor. Resultado, meu irmão, meus irmãos. Aquele irmão não perdiam ele, a esposa, e ali, pá, eu acho que a gente orou uns 3 a 6 meses, vou até perguntar ele um dia quando eu estiver com ele pessoalmente, eu acho que foi de 3 a 6 meses, não demorou muito tempo não. Deus abriu uma porta para ele tão grande, irmão, onde ele foi trabalhar, no mês ele ganhava 5 vezes mais do que ele ganhava lá em Salgueiro. E resultado dele, disse a mim, 6 meses depois ele pagou toda a vida dele. Hoje esse irmão é pastor da Assembleia de Deus, lá no estado do Mato Grosso, numa cidade chamada Marcelândia. Ei, que maravilha do céu! Então, como? Não se explica, milagre não se explica, né? Então aqui, no meio, Pedro naquela luta, naquela tribulação, quando Pedro começa a raciocinar naturalmente, ele afunda. Aí ele clama, Jesus me salve, Jesus me socorra. Aí aqui tem outra lição para nós. Em qualquer circunstância, irmão, veja, um mau pensamento, um ódio, uma mágoa, uma ira, uma tentação forte. Digamos, você
está sendo tentado forte para trair sua esposa ou seu esposo, ou para fazer uma coisa má, para matar alguém. A tentação, irmão, eu vou ter que matar fulano, eu vou ter que fazer isso. Pronto, faça como Pedro fez, você está afundando. Diga, Jesus me salve, Senhor. Grite mesmo, vá para um lugar deserto e grite no seu quarto. Jesus me salve, o Senhor está vendo meu pensamento. O diabo está querendo que eu tire a vida de fulano, ele está querendo que eu roube, ele está querendo que eu me prostitua, ele está querendo que eu adultere, né? Se você tiver tendência para o homossexualismo, ele tá me tentando no homossexualismo ou no lesbianismo. Diga, Jesus me salve, Jesus me salve. Irmão, quando você clamar, me salve, ele vai pegar na sua mão e vai tirar você desse poço, desse lamaçal, desse charco. Conforme está lá no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. E ele inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu o meu clamor e tirou-me daquele lodo e firmou meus pés sobre uma rocha. Ele vai tirar você desse buraco, desse lamaçal que você está enterrado, quando você dizer, Jesus me socorra. O problema nosso, eu digo nosso, que eu sou humano, tentado igual todo mundo, é porque a gente quer resolver os problemas, irmão, sem Jesus. A gente quer dizer, não, Jesus, esse é pequenininho, esse eu resolvo. E não resolve, irmão. A gente tem que, pode ser um problema grande ou pequeno, tem que dizer, Jesus, venha cá, Senhor, me ajude, Jesus, me socorra, Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me dê entendimento, meu Deus, me dê direção, Senhor, como é que eu faço isso? Isso agrada a Deus, irmão. A coisa que mais agrada a Jesus é a gente dizer para Ele que a gente necessita dEle. A coisa que mais agrada a Ele é dizer para Ele que Ele é o nosso Deus, que nós somos totalmente dependentes dEle, porque Ele nos criou para isso, irmão. Nós fomos criados para ser totalmente dependente dEle. Nós fomos criados, Ele deu a gente um livre-arbítrio, uma vontade livre, para pegar essa vontade da gente, entregar na mão dEle e se render à sabedoria dEle, se render à onipotência dEle, à onipresença, à onisciência, se render à vontade dEle, que a vontade dEle é boa, é agradável, é perfeita. Então o nosso livre-arbítrio é esse, é voluntário, é voluntário. Agora, se eu pegar meu livre-arbítrio e quiser tomar o meu caminho, achando que eu sou mais sabido do que Deus, aí eu vou me dar mal, nunca vai dar certo a sua para a minha vida. Eu começar a raciocinar, se eu fizesse assim, aí começa a falar, se eu fizesse assim dava certo, eu acho, se eu fizesse assim dava certo, eu acho, esse eu acho tem futuro não, meus irmãos. A gente tem que, como Pedro, clamar, Jesus me salve, me tire esses pensamentos, tire essa sabedoria humana, eu quero sabedoria divina, eu quero sabedoria do céu, o Senhor é a minha sabedoria, eu quero a direção do Espírito Santo. Aí existe que a gente ore, mas se a pessoa for orgulhosa, não gostar de orar, ô irmão, eu já orei, passei ali 5 minutos, já falei com Jesus, 5 minutos, Jesus disse, Pedro, você não passa nem 1 hora comigo, ó, 1 hora para não é nada de oração, 1 hora, irmão Abraão, misericórdia, mas meu irmão, a gente vai falar com aquele que toma conta do universo, aquele que para ele um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, 1 hora não é nada. Então eu tenho que chegar a Jesus, eu estou aqui. Moisés passou 40 dias, irmão. Eu não posso passar 1 hora dizendo, Jesus, vem cá, veja a minha causa. No outro dia, vou lá de novo, e no outro, de novo. E quando eu vou parar? Quando ele resolver. Pedro gritou aqui, ele atendeu logo, porque se ele não atende, Pedro morre afogado. E o alvo de Jesus não é que ninguém morra. Ele chega na hora, ele não quer que você morra. Ele não quer que você afunde no vendaval do pecado, na imundícia do mundo, nas tribulações da vida. Ele não vai deixar você afundar nessas tribulações, nesses problemas. Ele vai arrancar você daí, porque Ele é poderoso para fazer isso. Então, Senhor, salva-me. Aí Jesus estende a mão, tá vendo? Estende a mão e dá uma repreensão, porque Deus, a Bíblia diz que Deus repreende só o que ama. Deus amava Pedro e repreende ele, homem de pouca fé. Em outras palavras, por que você duvidou? Se você não tivesse duvidado, você tinha vindo até a mim e a gente tinha voltado junto, caminhando para o barco. Quando eles subiram para o barco, então, assim, aí diz aqui, ó, e quando subiram para o barco, acabou o vento. Foi Jesus chegar no barco, porque o vento tinha feito sua obra, terminou a prova. Olha, mas Jesus chegar, terminou a prova. Mas eu não estou entendendo nessa luta, essa tribulação, o que Deus está fazendo hoje, você não vai entender hoje, você vai entender depois. Ele está trabalhando na sua fé, Ele está trabalhando no seu amor, Ele está trabalhando na sua esperança, Ele está trabalhando no fruto do Espírito Santo, Ele está produzindo, operando em você as bem-aventuranças, Ele está trabalhando o caráter de Jesus em você. Lá na frente você vai entender o que Ele está fazendo hoje. Não quero entender não, só chame Ele para o barco, porque na hora que Ele chegou no barco, acabou, velho.
vento. O vento só vai se acalmar quando Jesus chegar no barco. Que barco? No barco da sua vida, do seu coração, do seu lar, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Jesus chegar. Agora, enquanto Jesus não chegar, o vento vai soprar, meus amados irmãos. É Ele que acalma o vento. É Ele que acalma a tempestade. Ele vai chegar. Quando digo que Ele vai chegar, irmão, Ele vai trazer uma resposta. Ele vai trazer uma solução. Quando Ele traz a solução, o vento se acalma. Você não precisa. Aliás, mesmo que o vento continue soprando, você não presta mais atenção ao vento. Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão Madir, irmã Sandra, esse santo de Jesus tudinho. Glória a Jesus. Eu tenho que correr aqui, irmão. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Eita, irmão Marlene, Jesus te abençoe, bênção do céu. Veja bem, irmão, porque eles adoraram Jesus. Disseram: rapaz, quem é esse homem que até o vento, a tempestade, o mar obedece a ele? Só pode ser Deus. Aí caíram prostrados e adoraram. Os apóstolos só Deus pode ser adorado. Um dia, João, lá no Apocalipse, quis adorar um anjo. Um anjo disse: não, João, se levante, adore Deus. Cornélio chega na casa, Pedro chega na casa de Cornélio, está lá em Atos capítulo 10. Cornélio quer adorar Pedro, Pedro pega na mão de Cornélio. Opa, Cornélio, eu sou um homem igual a você, adore Deus. Agora aqui não, aqui os apóstolos, veja, dentro do barco, irmão, eu não sei o tamanho daquele barco, eles dobraram o joelho e adoraram Jesus Cristo. Se Jesus não fosse Deus, Jesus jamais ia permitir que eles adorassem Ele, irmão, porque só Deus pode ser adorado, outro ser não pode. Às vezes as pessoas usam a expressão adorar. Eu adoro doce. A gente só pode usar o verbo adorar para Deus, irmão. Somente Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu adoro Deus. Agora eu gosto de doce. Eu gosto de alguém. Eu amo alguém. Adorar Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então veja, aqui foi revelada a divindade de Jesus para ele. Quer dizer, ele já conhecia que Jesus era Filho de Deus, mas que aumentou esse conhecimento. Porque a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então eu conheço Ele hoje. Amanhã eu vou conhecer mais. Cada vez que ele me livra de uma tempestade, de um problema maior, cada vez que minha fé aumenta, eu conheço mais Jesus. Tem aquele que diz: cada vez que minha fé é provada, Ele me dá a chance de crescer um pouco mais. Veja, Ele me dá a chance de eu crescer um pouco mais. Eu quero que a minha fé aumente, então pode se preparar, vai vir prova. Mas a prova vem para o meu bem e seu bem, vai aumentar. Quando ela aumentar aqui, você vai rir da prova. Mas vai rir depois que passar. Mas rapaz, que pensa, Deus me deu graça, eu passei aquela prova. Irmão, quando a gente chegar no céu, que a gente olhar para trás, a gente vai achar graça. Mas rapaz, eu passei por ali. Não foi você que passou. Você só passou porque você acreditou. Jesus carregou você nos braços, meu irmão e minha irmã. Naquela hora, quando você não podia mais nem caminhar, você viu dois passos, não era cego, era Jesus de Nazaré, que estava ali carregando nos braços. Você pensava que ia morrer. Você pensava que não ia dar certo. Você pensava que tudo ia se acabar. Mas o meio nazareno chegou no barco da sua vida. Ele sustentou e atravessou com você. E você chegou do outro lado. Imagina quando ele chegar do outro lado, chegar no céu. Eu anelo esse dia de chegar do outro lado, para abraçar Jesus de Nazaré, abraçar os santos do Antigo e do Novo Testamento, adorar Ele com anjos, arcanjos, querubim e serafim. Oh, dia glorioso, irmão. A gente deve pensar mais no céu. A gente deve estar pensando mais lá do que cá. Vamos pensar no céu. Quando a gente pensar no céu, a gente entra no esquio da fé e vai esquiar acima das ondas do mundo, do tumulto, do pecado, da tribulação. Quando a gente está com Jesus, não tem partido. Eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C. Esqueça isso. Diga: eu sou de Jesus de Nazaré, o Filho do Deus bendito. Ame, abrace, não fale mal de ninguém, de pessoa nenhuma. Esse é o ano que tem muita tribulação. Mas em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, se agarre com Jesus e ame as pessoas. Jesus está no nosso barco. Eu ia continuar mais adiante, mas aí aqui já vai mudar o assunto, quando ele chega do outro lado. Mas deixa eu só concluir. Eita, ele chegar no outro barco, Jesus tinha um propósito de chegar em Genezaré. Vê o propósito, que eu vou ler e não vou comentar muito. E tendo passado para outra banda, chegaram em a terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos estavam enfermos e rogavam que ao menos eles pudessem tocar na orla da sua veste. E todos que tocavam ficavam são, meu irmão.
Veja o propósito. Jesus sabia que ali em Genezaré tinha muita gente doente e ele queria curar aquele povo. Mas veja a tribulação para chegar lá. Jesus está vendo a quantas pessoas nesse trabalho precisa de cura, quantos precisam de libertação, de salvação. E ele está chegando a palavra, mas veja, para a palavra chegar, o inimigo das nossas almas bota trava, joga incredulidade, joga dúvida. Isso é os ventos, que é para a palavra, que é Cristo não chegar no coração. Mas a palavra viva vai chegar no seu coração pelo poder do Espírito Santo, para Jesus lhe salvar, lhe curar, lhe batizar com o Espírito Santo, lhe transformar, encher seu coração de amor, de compaixão, de fé, de esperança. Vai chegar sim, vai chegar. O inimigo bota a barreira na mente, ele levanta verdadeiras fortalezas, mas as armas de Deus são poderosas para destruir essas fortalezas, e Jesus Cristo ser glorificado no seu coração como Rei, como Senhor, como Salvador, como soberano. Aí quando ele reina, o mar se aquieta. Nós cantamos essa noite, ó mestre, o mar se revolta. Mas quando ele reina, ele só dá uma ordem, ele fica quieto. Só precisa uma palavra e ele fica tudo no lugar. Amém, meus amados? Que Deus, nosso Senhor, continue nos abençoando.